Bom dia a todos vocês. Hoje a gente está dando continuidade a mais um subtema da nossa série Checklist, Passos para construir um futuro. Antes da gente começar o nosso tema de hoje, esteja atento às transições. Eu queria contextualizar você que não nos acompanhou até aqui. No primeiro subtema, a gente conversou sobre manter a memória viva. Manter a memória viva com o quê? A gente conversou sobre voltar os nossos pensamentos ao Senhor Jesus Cristo, voltar ao primeiro amor, o chamado do Senhor ao arrependimento dos nossos pecados e fé em Cristo. Esse foi o primeiro tema. No segundo domingo, o passado, a gente conversou sobre não deixe de passar o bastão. E a grande verdade que a gente saiu daqui pensando sobre as nossas vidas foi: a minha vida não é sobre mim, mas é sobre Deus. E hoje então a gente vai conversar um pouco sobre, diante de todos esses checklists que a gente faz para construir um futuro, a gente vai pensar nas transições que a gente precisa vivenciar, sejam elas esperadas ou sejam elas inesperadas muitas vezes. Como enfrentar esses momentos inesperados ou esperados de transições nas nossas vidas? Talvez você já tenha vivido um momento inesperado de desemprego. Dados afirmam que no Brasil, no terceiro trimestre, tiveram 26,8 milhões de pessoas. Isso é um fato que nós estamos totalmente incluídos. Talvez você não sofreu isso, mas você conhece alguém que tenha sofrido isso. E querendo ou não, as nossas vidas elas vão passar por essas situações e nós vamos precisar lidar com essas situações. Como fazer isso? Ou a grande transição do casamento. Casamento vão trazer novas decisões, vão trazer novos passos, um checklist novo vai precisar ser feito, um checklist antigo vai deixar de ser usado. O fato é, nós precisamos lidar com transições. Ou talvez, no nosso contexto, uma gravidez, um bebê na barriga, um planejamento de uma nova criança, de estender a família, tudo isso. Transições, o que nós vamos fazer, como nós vamos construir o futuro, o que a gente precisa caminhar no meio de todo esse processo. Novo ano, novos clientes, novo negócio, mais responsabilidades, planos para férias, novos desafios, vamos ter capacidade de lidar com todas as dificuldades que vão vir. Vou saber, eu sei o que é que vai acontecer se eu tomar tal ou tal caminho. Não sei como passar por essa transição e como chegar no destino final. O fato é que os nossos corações, eles constantemente vão estar cheios de incertezas, medos e inseguranças. A transição nos coloca nessa situação. Eu não sei como será, eu não tenho o controle das coisas, o fato é que eu vou ter que passar e que eu preciso fazer esse checklist para chegar no meu destino final. Portanto, a nossa vida, as nossas decisões, o caminho que nós vamos trilhar, ele vai ser extremamente rodeado de incertezas, medos e inseguranças. Mas isso não é uma coisa nova. O povo de Israel, o texto hoje que nós vamos trabalhar é Deuteronômio 8, e aí eu quero passar para você rapidamente um panorama do que é que está acontecendo ali. O que é que está acontecendo em Deuteronômio capítulo 8? O fato é que o povo de Israel, ele também precisou passar por um momento de transição. O povo, ele saiu do Egito junto com Moisés, passou 40 anos no deserto, Deus direcionando eles, e após isso,
eles iam atravessar agora o Rio Jordão para poder chegar na tão prometida Canaã, a terra prometida aos seus antepassados. Deus promete a Abraão: eu vou dar a você uma terra, vou dar a você descendência. Então, eles estão nesse momento, saíram do Egito, passaram 40 anos andando e caminhando pelo deserto, e estão prestes a atravessar o Rio Jordão, entrar na grande terra prometida. O que é que se passa na mente de um povo que está numa situação dessa? Passei toda a minha vida, durante 40 anos, caminhando de um canto para o outro, nunca vivi fixo, estável em um lugar. A renovação da aliança, que é o texto que a gente vai ler, que Deuteronômio trabalha, ela está sendo feita com a segunda geração dos israelitas, porque a primeira geração não passou do deserto. Então eu estou em total situação de desconforto, descontrole das coisas que estão acontecendo na minha vida. Não sei o que está acontecendo. Eu vou atravessar esse rio aqui, não sei como é que vai ser do outro lado. Eu estou numa situação extremamente complicada. Vamos encarar nova realidade? Temos força suficiente para vencer a guerra? Porque o fato é que aquelas terras, elas estavam extremamente povoadas de povos que se diziam inimigos do Deus vivo. Então, eles agora iam ter que atravessar o Rio Jordão e tomar essas terras, sendo então agora guiadas pelo grande Senhor. Nós vamos ter essa força suficiente para vencer essa guerra? Como será a nossa vida agora vivendo fixo num lugar? Muda toda a configuração. O fato é que o povo, eles estavam cheios de incertezas, medos e insegurança. Como todos nós, no nosso contexto, na nossa vida, diariamente, estamos precisando tomar decisões, precisamos dar passos, precisamos ir em uma direção, mas o medo, a insegurança e a incerteza tomam conta. O fato é que Deuteronômio, ele nos dá um relato profundo acerca de não ter mais medo, não ter mais insegurança e não ter mais incerteza. O que o texto traz para a gente é uma relação de obediência e bênção. No fim das contas, o que o texto vai trazer é dizendo assim: você tem que seguir os meus princípios, seguir o que eu dei para você, e fazendo isso você vai ter bênção em troca. Você não vai estar cumprindo mais alguma coisa, você vai estar agora recebendo uma bênção do Senhor, porque o meu modo de viver, o meu modo de andar é o melhor de todos. E, portanto, essa relação, ela é estabelecida pelo amor. A obediência, o chamado a fazer coisas, ele não é feito por meio de troca ou de barganha, mas ele é feito por meio do amor. Ele nos dá direção, ele nos diz para onde ir, e é isso que está acontecendo aqui. No momento de transição, ele está dizendo: eu vou para um lado ou eu vou para o outro, e o Senhor diz: vai por aqui ou vai por ali. Portanto, biblicamente falando, o amor é o seguinte: quem ama faz alguma coisa, quem ama cuida, quem ama obedece. Diferentemente do nosso contexto social, o amor não é simplesmente um sentimento subjetivo que eu tenho e eu vou ficar aqui pairando e não tenho nenhuma ação em direção ao objeto do meu amor. Não. Biblicamente falando, o amor, ele faz alguma coisa, ele cuida, ele age, ele se movimenta. Tendo isso em vista, queria chamar você então a pensar um pouco em Deuteronômio 8, do 1 ao 20. Nós não vamos falar sobre todos os versículos porque não tem nenhuma condição de tempo,
mas eu selecionei alguns então para a gente pensar. No versículo 1 do capítulo 8, ele começa falando assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Então lembre, eles estão num período de transição. Eles estão num período onde eles não sabem do futuro, não sabem para onde é que eles vão, e a palavra do Senhor é: cumpram os meus mandamentos. Portanto, a chamada do Senhor para o povo de Israel e para as nossas vidas é: meu querido, cumpra os meus mandamentos. Mas não cumpra simplesmente porque eu fiz uma promessa, não cumpra simplesmente porque você não vai ter nenhum ônus em troca, e essa é a grande relação que nós temos com regras. Regras, nós as cumprimos para que a gente não sofra nenhum dano de volta. A gente coloca assento no carro para o quê? Para não levar multa. A gente estuda para o quê? Para passar na prova. A nossa relação com regras é uma relação totalmente oposta ao que a palavra do Senhor traz. É uma relação de vida. E veja o que o texto continua falando: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Perceba que o fato de Deus dizer assim: meu querido, você está indo aqui na transição, muda, vai por aqui, cumpre os meus mandamentos, porque por eles vocês vão viver, vocês vão se multiplicar, vocês vão entrar nessa terra, e vocês não só vão entrar, mas a vão possuir também. Portanto, viver, multiplicar, entrar, possuir, toda essa sorte de bênçãos que o Senhor dá para o povo, diz respeito a toda a plenitude de vida que o povo poderia ter. Ele não está falando simplesmente nomes de coisas que eles iriam ter, mas isso aqui abarca toda a vida. Cumprir esses mandamentos vai levar o povo, então, vai nos levar a ter uma plenitude de vida. Através do cumprimento da lei, nós vamos viver, nós vamos ter vida em nós, Cristo vai viver por meio de nós, nós vamos nos multiplicar, nós vamos entrar e possuir a terra que o Senhor deixou para nós e nos promete a cada dia mais. Portanto, cumprir os mandamentos no período da transição nos faz experimentar a real vida plena por meio de Cristo. E não importa as incertezas e medos, porque Jesus é conosco. Isso é o que o texto está falando. Incertezas e medos no período de transição é a nossa vida. Nós vivemos dessa forma, tendo que tomar decisão todo dia, tendo uma transição todo dia para fazer, um período todo dia para fazer. O fato é: cumpra os meus mandamentos. Mas o texto não para aí, ele continua. Ele diz: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos. Lembre-se do que vocês passaram no deserto. Recordem-se, antes de fazer o checklist para vocês entrarem, antes de vocês atravessarem o Jordão, recordem-se do que vocês passaram no deserto. Portanto, o texto chama o povo e nos chama também a nos lembrar dos caminhos que nós trilhamos até hoje. Manter memória viva, não deixar de passar o bastão. Como é que foi a sua caminhada até aqui? Como é que você tem lidado com as situações passadas? Como você as encara? Tudo isso aqui o texto está falando. Recordar-te-ás disso. Recordar-te-ás do caminho. Não é se lembrar de momentos, é se lembrar de todo o caminho que você percorreu, desde lá até aqui. E por incrível que pareça, o que Deus chama e o que o texto nos diz é que
Deus quer lembrar o povo dos sofrimentos e das disciplinas que ele deu. Veja o que o texto diz. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias e nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Quando o texto nos chama a olhar para o caminho que nós trilhamos até agora, talvez ele esteja dizendo para você e para mim que todo o caminho que a gente percorreu tem sofrimentos, tem momentos que nós olhamos para o lado e não temos ninguém, tem momentos que nós não sabemos para onde ir, não sabemos com quem falar, com quem nos aconselhar, mas nós temos que tomar uma decisão. E o que o Senhor diz aqui é: muitas vezes eu fui quem fiz isso. Eu te humilhei, eu te deixei ter fome, eu te sustentei com maná quando você teve fome. Mas para você se lembrar de uma coisa, para te dar a entender, para você se lembrar, nunca se esquecer, que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. E o ponto aqui é que o povo ele não tinha entendido ainda que o que eles estavam ganhando, o que eles estavam conquistando, o caminho que eles estavam trilhando e se mantendo, não era por causa da força deles, era porque o Senhor estava ao lado deles, guiando eles, fazendo com que eles vencessem a guerra. E por causa disso, por eles acharem que tudo isso que eles tinham era fruto do trabalho deles, Deus disse: ok, agora vocês vão se humilhar. Agora vocês vão entender que fui eu que fiz isso, para que vocês olhem para mim, para que vocês parem de achar que todo esse caminho trilhado é por causa de vocês, mas todo esse caminho trilhado é por causa do meu nome. E, portanto, Deus chama o povo e diz assim: lembre-se, te recorda disso, te recorda desse caminho, te recorda de todas essas coisas que você passou, e quando olhar para eles, não olha como coitado, não olha como alguém que está triste porque está passando por uma coisa que você não deveria passar, mas lembre-se que fui eu que guiei você por isso, e eu quero que você olhe para mim, porque fui eu que fiz você passar por isso, para que você entenda que não só de pão vive o homem, mas de toda a boca que procede do Senhor, de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Portanto, o sofrimento, por vezes, ele é instrumento de Deus para ensinar os nossos corações. C.S. Lewis, ele tem uma frase que ele diz assim: o efeito redentor do sofrimento repousa sobretudo na tendência que ele tem de minorar a vontade rebelde. O efeito redentor do sofrimento repousa sobretudo na tendência que ele tem de minorar a vontade rebelde. O fato é que no sofrimento, por vezes, o nosso coração ele é arrogante. Ele acha que nós não devíamos estar passando por isso. Nós não devíamos estar sofrendo isso que estamos sofrendo. Não acho. E o que o sofrimento faz é nos lembrar que a redenção, que tudo isso que talvez você ache que não esteja sofrendo, ou que você já passou, porque você também faz um checklist do que já passou, tudo isso tem um significado. É o significado da redenção. Redenção, porque nós vamos entender de uma vez por todas que nós não temos o que temos, nós não fazemos o que fazemos simplesmente por causa da força do nosso braço, mas fazemos tudo isso porque o Senhor é quem diminuiu, quem minorou a nossa vontade rebelde e trouxe então à tona a glória, a misericórdia e a graça dele. Como foi então o seu caminho até aqui? Se você tem uma caminhada cristã, se você conhece o Senhor,
Como é que você tem construído a sua vida até aqui? Se você nunca teve, como foi a sua vida? Provavelmente tiveram momentos desse, e o Senhor, Ele nos lembra sempre que o que procede da boca dele é que realmente é a vida. Deus humilha, Deus deixa com fome, mas Ele sustenta com maná, para mostrar que não só de pão o homem vive, mas de tudo que procede da boca de Deus. Tudo o que procede da boca de Deus. No fim das contas, isso é que traz vida para a gente. O que traz vida para mim e para você não é achar que o sofrimento que eu estou passando não é para mim. Eu tenho que lutar contra ele. Eu tenho muitas vezes, que decretar que esse sofrimento não é para mim, porque o Senhor não faz isso comigo. Mas a palavra de Deus diz que só teve um inocente na face da terra. O único inocente que veio à terra, ele morreu por pecadores. E talvez esse seja o ponto de partida para a gente entender que o sofrimento, que o caminho que Deus nos dá não é um caminho que nos leva muitas vezes a buscar forças ou procurar forças no nosso interior. Pelo contrário, Ele nos guia para buscar força nele, mas Ele não para com o sofrimento. Ele continua e fala sobre a disciplina. Ele diz: sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. E quando a gente lê disciplina, a gente, por causa também do nosso contexto, não entendemos. Disciplina, assim como lei, assim como sofrimento, é vida. Disciplinar filhos, guiar filhos, dizer qual o caminho que ele tem que andar, que ele não tem que ir por aqui, ele tem que ir por ali, é vida. E o Senhor nos disciplina, e Ele, por vezes, vai sim utilizar, e Ele utiliza a igreja do Senhor para que isso aconteça. Porque no fim das contas, a disciplina ela vai trazer vida, ela vai restaurar a vida, ela vai lembrar você que do Senhor é que procede todo o maná. Do Senhor, da boca do Senhor, procede toda a palavra, toda a vida, tudo que o homem pode obter para que sobreviva, que passa por transição, que passe por desemprego, que passe pelo casamento, tudo isso só pode existir, só existe, porque o Senhor é quem conduz, o Senhor é quem leva, e é o Senhor quem diz assim: eu estou à frente, isso vai acontecer, ponto final. Portanto, a disciplina, ela mais uma vez nos lembra do amor do Senhor por nós, ela nos lembra do sacrifício de Cristo. Através do sacrifício, então, que nós temos redenção com o Senhor. Se não fosse por Jesus, Ele não ligaria para a gente. O que é que acontece com um filho que você não quer mais? Você deixa ele fazer o que quiser. Quer ir? Vai. Quer fazer isso, é? Vai lá? Então. É isso. Mas o Senhor, Ele nos lembra sempre: eu estou contigo, por isso eu te humilho, eu tiro a tua comida, eu tiro a tua água e te dou maná, te disciplino, mas lembro a você que eu sou o Senhor e que eu é quem guiei você por toda a vida. A sua vida, as terras, tudo isso só acontece por meio de mim. Dando um pulo então agora, versículo 17, ele continua falando: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Que situação o povo estava? E ainda não tinha aprendido. Que situação nós estamos? E nós não aprendemos.
antes de passar para o Jordão, antes de tomar a terra que eu prometi a vocês, submetam-se a mim. Submetam-se à minha vontade. Não diga no teu coração que a tua força, que o teu poder, que a quantidade de exército que você tem, que toda a habilidade de guerras e estratégias que você tem, vai ser suficiente para entrar naquela terra e para tomar aquela terra para você, porque não é por isso. Você vai sim entrar, você vai sim tomar, você vai sim usar estratégias, mas tudo isso só vai acontecer porque eu estou contigo. Tudo isso só vai acontecer porque você vai entender que o seu coração tem que estar submetido à minha vontade, como eu já tinha chamado você por vezes, e você não submeteu. E mais uma vez eu digo, não diga no teu coração, a tua força é o teu poder. A minha força e o meu poder, do meu braço, me adquiriram estas riquezas. Na transição, submeta-se. Na transição, procura entender o que é que Deus tem para falar, o que é que está saindo da boca dele. Qual a decisão que você tem que ir? Para onde é que você tem que ir? Você tem planos para o futuro? Ok, esses planos, eles estão submetidos à vontade do Senhor? Ou você continua dizendo assim, não, Deus, realmente, tudo que eu tenho, todos esses planos, a minha vida que eu estou prevendo vai acontecer porque eu vou ter que trabalhar. Eu vou ter que passar então agora, diariamente, o meu dia e minha noite inteira trabalhando, porque senão eu não vou chegar lá. E eu tenho que chegar. E a palavra do Senhor diz, submeta-se. Não é porque você vai pintar e bordar durante toda a sua vida, que você vai simplesmente começar a trabalhar e construir o seu futuro. Antes, te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas. Deus, Ele sustenta as nossas vidas. Tudo que temos vem dele, no fim das contas. Não é a nossa força, não é a nossa habilidade, não é a nossa graduação, não é o nosso mestrado, doutorado, PhD. Não é isso que sustenta. O que nos sustenta, no fim das contas, é o Senhor. Trabalho, família, dinheiro, sucesso, previdência, plano de saúde, é o Senhor. Não adianta, a gente vai estar batendo cabeça por resto da vida, tentando construir coisas com as nossas forças e mãos. E a palavra do Senhor é, filho, submete a mim. Eu sou contigo. E esse é o melhor caminho para você. Não ache que por você construir toda a sua vida por meio da sua força, dos seus desejos, tudo isso vai levar você a alguma coisa. Talvez sim você tenha sucesso, mas quando você conquistar o sucesso, você perdeu sua família. Talvez sim você tenha um plano de saúde, e no plano de saúde ele não cobre a cirurgia que você faz. No fim das contas, é Deus. Mas tem uma mosca. Quando o nosso coração começa a dizer arrogantemente que tudo que produzimos vem da força e poder do nosso braço, as ordens se invertem. O que deveria servir ao Senhor está tomando o seu lugar. E no versículo 19, que é o posterior a esse, ele nos lembra, se te esqueceres do Senhor, quando você estiver nesse momento de transição, quando você estiver prestes a entrar no Jordão, a passar pelo Jordão e chegar no Canaã, se te esqueceres do Senhor, teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Na transição, adore. O contexto israelita
daquela região pós-Jordão que eles estavam para entrar. Era um contexto profundamente idólatra. Era um contexto onde não só existia um povo, mas existiam vários povos. E cada povo com seu Deus, com as suas cerimônias, com a forma de adoração própria deles. E o Senhor sabe que, assim como nós também, o povo de Israel ele era extremamente levado à idolatria, a adorar, colocar o coração deles em outros deuses e todas essas coisas. E tinha um povo que eram os amonitas, que eles tinham um sacrifício ao deus Moloque, de uma forma que quando você lidava com a situação, quando você sabia disso, você ficava extremamente estarrecido. Fugiram as palavras. Veja como era o processo de cerimônia para o deus Moloque. O deus Moloque, ele tinha um corpo de bronze, uma cabeça de touro ou leão, e no seu ventre existia uma cavidade que o fogo era aceso para consumir o quê? Crianças. O que o Senhor está falando para o povo de Israel é o seguinte: vocês, quando entrarem ali, lembrem-se que essas leis que eu dei para vocês é para aquele povo ali parar de fazer essas coisas. É para eles entenderem. Os mandamentos que eu dou para vocês é para vocês irem para as nações, porque esses mandamentos é que são vida. Quando vocês escutarem dessas coisas, vão lá, arrasem aquele povo, porque as pessoas precisam entender, a terra precisa entender que os meus mandamentos, que o que eu digo é vida, que o que eu digo para você é vida. Portanto, tudo isso que eu mando, todos esses mandamentos, eles não são simplesmente para cumprir, para você alcançar um patamar superior e se encontrar com o Senhor. É assim: vá pelas nações. Vá. Está vendo Canaã? Vá. O deserto, pronto, você vai passar nesse deserto aqui durante 40 anos. E você vai passando e levando a mensagem de que eu sou o Senhor. E eu sou aquele que estou guiando você aqui. E eu sou aquele que estou com você quando você tem um exército pequeno, um exército que não tem poder, mas você invade os amonitas e você vence a guerra. Apesar deles terem exércitos grandiosos, apesar deles terem uma estratégia de guerra grandiosa, vocês vão vencer. Não porque vocês merecem, mas porque o meu nome é o que importa nessa história aqui. E aquele povo, ele não está fazendo bem ao meu nome. E aí a gente olha para essa situação e diz assim: que absurdo. Como pode? Isso não deveria existir. O fato é que os nossos deuses pós-modernos, eles são extremamente mais sofisticados. Não é mais um Moloque. Não são deuses que pedem sangue do seu filho, mas são deuses que pedem tempo do seu filho. São deuses que você não sacrifica ele no fogo, mas sacrifica ele na sua carreira. Você não sacrifica ele no fogo, mas você sacrifica em prol do sucesso, em prol de chegar no lugar onde você gostaria de chegar, porque ali realmente você vai estar satisfeito. E ali você vai estar plenamente feliz consigo mesmo, com a sua história, com o que você construiu durante toda a sua vida. O fato é que a gente precisa olhar mais uma vez para os nossos corações e entender que o Senhor, Ele nos chama a uma adoração a Ele somente. E o que é que isso significa? Significa que tudo que não esteja a serviço do Senhor é um ídolo.
tudo que não esteja a serviço do Senhor, e não importa o que seja. Seu casamento pode ser um ídolo, porque ele não vai estar a serviço do Senhor. Sua família pode ser um ídolo, que ele não vai estar a serviço do Senhor. Seu filho pode ser um ídolo, que ele não vai estar a serviço do Senhor. Seu trabalho pode ser um ídolo, que ele não vai estar a serviço do Senhor. Seu dinheiro pode ser um ídolo, que não vai estar a serviço do Senhor. Seu direito pode ser um ídolo, que não vai estar a serviço do Senhor. Tudo. E nós fomos enganados pela nossa era de que essas coisas não são deuses. Existe um rapaz chamado David Wallace. Ele diz assim: os ídolos comem vivos os seus adoradores. Você começa fazendo uma coisa pontual. Não, é só hoje. Na próxima semana é só essa noite. E a cada passo que você dá, você é mais e mais e mais e mais e mais engolido pelo seu ídolo. Nós, mais uma vez, caímos nos momentos de transição, porque tomamos decisões de acordo com os nossos ídolos, e não de acordo com o Senhor. Nós temos uma transição, nós temos uma vida, nós temos um checklist a fazer para o futuro, e as decisões, elas não se baseiam na palavra do Senhor, elas não se baseiam em lembrar-se dos caminhos, dos sofrimentos e das disciplinas. Nós nos esquecemos do Senhor, é que vem toda a nossa força, todo o nosso desejo. Nós nos esquecemos de cumprir os seus mandamentos. Isso aqui é o que a gente mais sofre hoje. É sermos engolidos vivos pelos nossos ídolos, pelo meu e pelo seu. O fato é que em Cristo há uma ordem, obediência em Jesus e bênção em Jesus. Nós não conseguimos cumprir tudo. Nós não nos submetemos como deveríamos. Nós não adoramos ao Senhor como único Deus. Cristo faz. Cristo cumpriu tudo. Cristo se submeteu. Cristo adora perfeitamente. O amor em Jesus agora é mostrado, é desenvolvido na nossa vida através de todas essas coisas que a gente coloca, que o texto chama a gente, lembrar-se dos caminhos por meio de Cristo, lembrar-se dos mandamentos por meio de Cristo, lembrar-se da submissão por meio de Jesus, porque sem Ele realmente é difícil começar de novo. E a gente sabe que a nossa maior questão é que quando nós colocamos o objetivo e nós damos o passo errado, nós não queremos mais voltar, muitas vezes com vergonha. E o fato é que Cristo, Ele restaura tudo isso, Ele restaura a nossa capacidade de cumprir, Ele restaura a nossa capacidade de se submeter, Ele restaura a nossa capacidade de adorar o Senhor acima de todas as coisas. Ele restaura tudo isso porque Ele fez. Então, as ordens, os mandamentos, tudo que o Senhor nos dá e nos leva a cumprir, Cristo fez isso. E o chamado do Evangelho agora, então, é a bênção que a gente obtém através desse amor em Cristo. Veja o que diz lá em Romanos 5,19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Isso é por fé, não é por cumprir, não é por nossas forças, o nosso coração altivo, arrogante. Não, isso aqui é por meio da fé em Cristo Jesus. É manter a memória viva com arrependimento em fé, é não deixar de passar o bastão também com a pregação do Evangelho. Isso é a identidade de Cristo.
E por isso, então, nós temos a possibilidade de, mais uma vez, dar o passo de volta. Nós, o povo de Israel, teve isso, e nós, então, agora, como descendentes, também temos isso. Nós temos a possibilidade de, Senhor, me perdoa, eu não cumpri tudo, eu estou num momento de transição, eu preciso realmente lembrar dessas coisas. Senhor, eu não me submeti, me perdoa, eu quero me submeter novamente. Deus, eu não te adoro como deveria, eu tenho muitos ídolos na minha vida, me perdoa, me ajuda, vem em meu socorro. Essa é a chamada do Evangelho. Essa é o ápice de toda essa história. Lembra que eu falei no começo que como significa, o que a palavra amor significa biblicamente? Se você ama, você faz. Se você ama, você se doa. Se você ama, você cuida. O sacrifício na pessoa de Jesus foi o maior ato de amor que poderia existir. Ele amou e Ele cuida da gente. Ele desceu, Ele rasgou o céu, veio à terra, cumpriu o que a gente não consegue e nos chama agora para desfrutar da bênção da caminhada com Ele. É amor prático, amor vivo, amor diário. É quando todas as ordens se invertem. É quando o meu trabalho está a serviço do Senhor. É quando agora o meu dinheiro está a serviço do Senhor. É quando agora o meu casamento está a serviço do Senhor. É quando a minha família está a serviço do Senhor. É quando os meus filhos estão a serviço do Senhor. Isso é voltar. E essa é a possibilidade de bênção que o Senhor nos traz. É a possibilidade por meio do sangue de Cristo, nos chamando a cumprir os mandamentos, nos chamando a toda a vida plena possível para o ser humano, nas nossas transições, nas nossas direções, nas nossas decisões que precisamos tomar. Em Cristo nós podemos cumprir. Conheça a palavra do Evangelho e obedeça aos mandamentos abençoados de Deus para o ser humano. Em Cristo, nós podemos nos lembrar dos caminhos, dos nossos sofrimentos e disciplinas como bênção, porque foi o Senhor que colocou. Ele nos lembra que toda a palavra que pode alimentar nossa alma e vida procede da boca dele. Em Cristo, nós podemos nos lembrar disso com paz no coração. Em Cristo, nós podemos nos submeter. O Senhor tem planos. O Senhor quer construir e está construindo e continuará a construir seu reino na terra. Assim como o povo de Israel estava para atravessar o Jordão e entrar na terra prometida, mensalmente nós passamos por coisas. Nós temos passos e decisões a tomar. Se submeter ao Senhor, alinhar as decisões com os planos que Ele tem colocado para o nosso coração. E em Cristo, nós também adoramos. Identifique os ídolos do seu coração e jogue-os nos pés da cruz. Não permita que esses ídolos, eles consumam seu coração. Eles realmente engulam a sua alma. Não permita. Cristo, Ele vai trazer liberdade. Ele vai trazer segurança. Ele vai dissipar o medo, a insegurança e tudo isso que paira sobre os checklists para o futuro, sobre os planos para o futuro, que nós estamos fazendo, que você faz, e que nesse ano de 2018 a gente vai precisar fazer. Existem coisas a cumprir, existem decisões a tomar, existem medos, existem seguranças. Esse é o caminho. Cristo como centro de tudo isso,
possibilitando a nossa vida através da nossa alma, através da nossa vida, através das nossas coisas. Lembre-se disso. Esteja atento às transições. Transições, elas podem ser esperadas ou inesperadas. As esperadas, talvez a gente se programe para elas. As inesperadas, elas acontecem e a gente tem que fazer alguma coisa. Em Jesus, a gente tem direção para tomar. A gente tem lembranças, nós temos certeza que a nossa vida, ela está em boas mãos e ela vai ter um futuro extremamente melhor do que a gente poderia construir com nossa força, com nosso braço ou com nossa vontade.